Mais uma vez, vamos orar antes de estudarmos a palavra de Deus. Senhor, nós louvamos o Teu nome por mais um sábado, que estamos na Tua casa de oração, por ouvirmos a Tua palavra. Pedimos mais uma vez a Tua bênção sobre nós, o Teu Espírito Santo iluminando nossa mente, para compreendermos aquilo que vamos estudar. Pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Quantos pais nós temos aqui hoje? Levante a mão. Quem é pai? Bastante, tem vários pais aqui, porque tem muita criança aqui, né? Então, os pais, obrigado. Amanhã nós estaremos aqui, que horas? Ouviram o recado? 19 horas. Então, se você é pai, e se você teve pai algum dia, não sei se alguém aqui nasceu de outra maneira, né? Mas eu acho que todo mundo teve pai. Vem amanhã à noite para a gente poder comemorar o Dia dos Pais juntos, relembrar aquilo que Deus fez por nós, que Deus utilizou o nosso pai para nos trazer a vida, e hoje nós teremos a vida eterna. Eu e a Michelle estamos muito felizes, porque ontem nós comemoramos 7 anos de casado. Foi um dia muito corrido, não deu nem quase para comemorar, mas a gente ficou muito feliz, porque a gente foi em um apartamento novo, ver onde nós vamos morar. Espero eu, não por 2 meses, 6 meses, 1 ano, mas que a gente possa ficar aqui o tempo que Deus pediu de nós. E eu agradeço aqueles que têm apoiado, têm ajudado, oraram por nós, para que nós possamos nos estabelecer. Uma vez estabelecidos e tudo organizado, aí você se prepara. Porque eu vou ter um lugar para morar, mas antes que você vir me visitar, eu vou visitar você. Então, se você não quer a visita do pastor, avise logo. Porque está na nossa agenda visitar todo mundo. Então, você se prepare. Entendeu? A gente combina antes para você limpar, assim, colocar o pó embaixo do tapete e tal. Tu chegar lá. Tem gente que é engraçado, né? A Michelle, ela fala isso. A gente vai chegando na casa da pessoa, não vamos olhar nada, porque a gente não olha, a gente está interessado na pessoa. E a pessoa logo diz assim: não repara não, tá uma bagunça. Aí que a gente vai olhar. É mesmo, não tinha nem percebido. Então não faça isso. A gente vai, não é para olhar a bagunça de vocês, não. Principalmente quem tem criança, a gente sabe que é assim mesmo. Nós vamos lá para orarmos juntos, para se conhecer melhor, para você poder falar um pouquinho da sua experiência com Deus, para nós desenvolvermos a nossa intimidade, a nossa amizade, porque nós estamos aqui para isso. Então se prepare. A gente vai fazer uma listinha, vamos pegar o endereço de todo mundo, aqueles que a gente não tem, e nós vamos visitar vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui na apresentação de hoje, para nós acompanharmos um pouquinho daquilo que nós vamos estudar pelas próximas semanas. Nós vimos sábado passado que nós precisamos fazer o quê na nossa vida, no nosso coração? Nós cantamos aqui. Fazer o quê? Fazer uma entrega. Tem que entregar a vida toda. Para viver, para fazer isso, nós precisamos viver como Jesus viveu. Vivendo como Jesus viveu. Jesus veio aqui por vários motivos. Se a gente fosse fazer a lista dos motivos pelos quais Jesus veio a esse mundo, é grande. Porque são muitos motivos. Jesus veio aqui para nos salvar do pecado, para morrer no nosso lugar. Ele veio aqui para que mais? Quem sabe? Para que Jesus veio ao mundo? Nós estudamos para ensinar. Várias coisas ele veio para ensinar. Ele veio para nos perdoar. Veio para curar. Ele não curou muita gente? Jesus veio por muitos motivos. Nós estudamos logo no começo aqui em julho que Jesus veio também para vindicar o caráter de Deus. Deus foi acusado de coisas falsas. Ele veio para mostrar que tudo aquilo era mentira. Ele veio para provar que Deus é amor. Mas ele veio para mostrar para cada um de nós como nós devemos viver. Como que você deve viver? Como que eu devo viver? Tem muita ideia diferente por aí. Tem muita ideologia diferente. Tem gente que acredita no anarquismo. Tem gente que tem filosofias de vida completamente contrárias à Bíblia, ao cristianismo. Tem gente que diz que você só tem que ser bom. Se você for bom, é suficiente. Será que é isso? Jesus veio para nos mostrar como viver. Ele é o nosso exemplo, é o nosso modelo. Então, se você estiver pensando que o pastor é o seu modelo, você está enganado. Que a esposa do pastor é seu modelo, está enganado. Não é. Nós procuramos ser exemplos seguindo as pegadas de quem? Jesus. Mas nenhum ser humano é exemplo para ninguém. Quem que é o nosso modelo? Jesus. Jesus ensinou a viver. E é olhando para a vida dele que nós vamos descobrir como que nós devemos viver. Ele deixou todos os detalhes ali. Então, vivendo como Jesus viveu, eu vou aprender que eu preciso me preparar cada dia para viver como ele
e aí eu vou saber como agir. Eu preparo a ação. Nós lemos esse texto do livro Ciência do Bom Viver, página 52, eu vou ler novamente. Preste bem atenção o que diz aqui que Jesus fazia todas as manhãs, antes de começar o dia. Diz o seguinte, que Jesus estudava a palavra de Deus, e as horas de maior felicidade para ele eram aquelas em que se podia afastar do cenário de seus labores e ir para o campo, a meditar nos quietos vales, a entreter comunhão com Deus na encosta da montanha ou entre as árvores da floresta. O alvorecer ele encontrava muitas vezes em algum lugar retirado, meditando, examinando as escrituras ou em oração. Com cântico saudava a luz matinal. Com hinos de gratidão alegrava suas horas de labor e levava a alegria celeste ao cansado e ao abatido. Eu disse para vocês que tem 4 coisas aqui nesse texto que Jesus fazia. Então nós vamos ver quais são elas. Se funcionar o controle. Isso. O que Jesus fazia toda manhã antes de começar o dia? Jesus é Deus. Mas Ele como homem precisava fazer essas coisas para vencer nesse mundo. Nós precisamos fazer o mesmo. Se nós quisermos ter uma vida como Jesus tinha, de felicidade, de alegria, uma vida completa, nós temos que estudar a palavra de Deus, meditar, ter comunhão com Deus, orar e cantar. Jesus cantava hinos de louvor a Deus pelas manhãs, estudava a Bíblia, orava e meditava. Ele fazia essas 4 coisas. Cada um desses pontos nós vamos estudar nas próximas semanas. E hoje, nós vamos ver o que Jesus fazia. Diz que Jesus louvava, que ele cantava hinos. Será que nós precisamos fazer isso? Deus é o criador da música. Foi Deus que inventou a música. Deus canta. Diz que Jesus cantava de manhã para louvar a Deus. Interessante, né? Jesus é Deus. Quem que ele louvava? Ele mesmo? É interessante pensar nisso. Jesus louvava, ele cantava. E ele nos deu uma voz. Não temos ninguém mudo aqui, temos? Temos algum mudo? Então todo mundo tem uma voz para cantar. Uns cantam melhor, outros não tão bem. Não tem problema. Você acha que Deus está preocupado com isso? Claro que nós temos que educar a nossa voz, nós temos que aprender, fazer o nosso melhor para louvar o nome de Deus, mas Deus quer que você cante. Ele tem uma voz para você falar, conversar, mas para cantar, para louvar também. Lembra dessa imagem? O que isso aqui quer dizer? Tem gente que não lembra, que não viu. Isso aqui é lá no fim do universo, uma foto lá do fim do universo, onde aqui nessa foto tem 10.000 galáxias. Deus criou isso. E a palavra de Deus diz em João 1, e verso 2, que quem criou tudo isso foi o Verbo. Quem que é o Verbo? Tá, mas quem que é o Verbo? Jesus. Jesus é o criador de tudo isso. Lá diz no verso 2, tudo foi feito por Ele, através dEle e para Ele. Ele criou tudo isso para Ele. Para a honra e glória do nome dEle, porque Ele pode. Ele é Deus. Coisa incrível, fantástica que Deus criou. Será que nós temos motivos para adorar, louvar e exaltar esse Deus? Sim ou não? Você tem motivo na sua vida para louvar a Deus? Tem? Primeiro, a vida. Sabe a criança quando chega para o pai e para a mãe e fala assim, eu não pedi para nascer? Já viu esse argumento bem forte que eles usam? Agora aguenta, eu não pedi para nascer. Mas pergunta para qualquer pessoa que tem uma vida normal se ela quer morrer. Não quer. A gente quer viver, viver bem, feliz. Deus nos criou para que tivéssemos vida. Que tipo de vida? Vida em abundância, vida feliz, contente, alegre. E é para isso que Jesus vai voltar para nos buscar, para viver eternamente com Ele no céu. Quer motivo maior para louvar a Deus do que esse? Agora, para eu viver eternamente, o que custou? Para mim é de graça, para você é de graça. Tudo que eu tenho que fazer é aceitar o sacrifício de Jesus. Mas o que custou a minha vida eterna? A morte de Jesus, a morte de Cristo, a morte de Deus. Deus precisou morrer para você viver. Será que isso não é motivo para nós louvarmos a Deus? Agora, Jesus ainda diz para nós, a palavra de Deus diz o seguinte, que Ele é amor. E se Ele nos deu a salvação, nos deu a vida eterna, juntamente com isso, será que Ele não vai dar todas as outras coisas? 1 João, lá diz isso, que Ele vai dar todas as outras coisas. Nós, filhos de Deus, não vamos passar necessidades. De uma maneira ou de outra, Deus vai suprir nossas necessidades, seja qual for, física, emocional, espiritual, seja qual for o tipo de necessidade que nós tenhamos.
Deus vai suprir. Será que isso não é motivo para nós louvarmos a Ele? Todos nós enfrentamos dificuldades, temos momentos difíceis, mas nós temos muitos motivos para louvar a Deus. Agora, o louvor, o cantar, tem um poder maravilhoso de nos aproximar de Deus, de exaltar o nome dEle e de mudar o nosso coração. Deus criou a música para que nós possamos nos emocionar, porque música emociona. E emociona tanto que esse livro, Patriarcas e Profetas, página 37, diz que a música teve a capacidade de tocar o coração do ser mais terrível, do ser mais mau que existe no universo. A música tocou o coração dele. Olha o que ele diz aqui. A influência dos santos anjos pareceu por algum tempo levá-lo com eles. Logo você vai perceber de quem está falando. Subiu. Ao acenderem os cânticos de louvores, em melodiosos acordes, avolumados por milhares de alegres vozes, o espírito do mal pareceu subjugado. Indizível amor fazia fremir todo o seu ser. Em concerto com os adoradores destituídos de pecado, expandia-se-lhe a alma em amor para com o Pai e o Filho. De novo, porém, achou-se repleto de orgulho por sua própria glória. Voltou-lhe o desejo de supremacia e uma vez mais condescendeu com a inveja de Cristo. Está falando de quem? De um anjo. Quem? Lúcifer. O maior anjo criado por Deus. Quando ele estava se rebelando contra Deus, e ele estava alimentando desejos, sentimentos negativos do seu coração contra Jesus, porque ele queria o lugar de Jesus, ele queria o trono de Jesus, ele queria sentar no trono do universo. Quando ele estava começando a desenvolver esses sentimentos, o tempo ia passando e aquele sentimento ia crescendo, mas nós sabemos que ele era aquele que conduzia o que lá no céu? O coral dos anjos, o líder da música no céu, ele entende de música. E ele dirigia aquele coro. E quando ele já estava se rebelando contra Deus, mas ainda não tinha sido expulso do céu, porque aquela ideia, aquele sentimento ainda não tinha desenvolvido completamente. Mais uma vez ele estava lá regendo o coro do céu. E o que aconteceu no momento que os anjos estavam cantando? Seres perfeitos, sem pecado. O que aconteceu? O coração dele se encheu de amor por quem? O que diz ali? Por Deus. A música teve a capacidade de mudar o coração de Satanás. O problema é que quando a música acabou o efeito da música também. Infelizmente ele não deixou a influência da música tomar conta dele, para que ele se arrependesse e voltasse atrás. Ele levou adiante o plano dele. Mas a música é tão poderosa que ela pode aproximar-nos de Deus, mas na maioria das vezes ela pode fazer o que também? Nos afastar. Então a música em si não é má, ela foi criada por Deus, foi criada para adorar o nome de Deus. Mas o uso que nós fazemos da música pode nos aproximar de Deus ou pode nos afastar de Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. É um território neutro, é um território cinza. Aquilo que é preto e branco é fácil, o certo e o errado é difícil, é fácil distinguir. Mas quando chegamos na área cinza, é que temos que ter cuidado, porque a música é boa, Deus criou. Agora, o uso que nós fazemos da música, ou o tipo de música que nós usamos no nosso dia a dia, pode nos aproximar de Deus ou pode nos afastar dele. Pode tocar o nosso coração ou pode tirar a sensibilidade do nosso coração diante da voz de Deus. Eu falei aqui semana passada e apareceu uma imagem ali de um cordãozinho assim e uma tesoura cortando. Lembra disso? A música pode cortar a nossa comunhão com Deus. Dependendo da música que você ouve, dependendo daquilo que você escuta, imediatamente a sua comunhão com Deus é interrompida, é cortada. Então nós temos que cuidar muito com aquilo, como eu disse aqui, que vemos, ouvimos, comemos, bebemos, lemos, conversamos, pensamos, os nossos 5 sentidos. É através deles que nós recebemos as informações. E a música, ela entra com um poder muito grande, muito forte. Nós vamos fazer uma viagem pela Bíblia hoje, em alguns versos, para nós vermos o que a Bíblia fala sobre música e sobre os instrumentos musicais na Bíblia. Que nós não conhecemos. Nós até lemos os nomes, mas muitos nem viram, nem conhecem os instrumentos musicais. Existem 3 tipos de instrumentos musicais. Nós vamos ver algumas outras coisas antes, mas eu já vou adiantar. Só tem 3 tipos. O que arrisca dizer? Alguém falou aqui. Cordas, instrumentos de cordas. Olha que interessante.
Então, se você pensar em todos os instrumentos musicais, você vai ver que parte deles tem corda. São instrumentos de corda. Exemplos. O que é que tem corda e faz som? Música. Violão, primeiro o violão, né? Violino, o que mais? Alguém falou um interessante aí. Harpa, guitarra, todos eles têm cordas. Na orquestra tem ao lado das cordas todas. Alguém falou piano. Tem gente que esquece que vê uma caixa, esquece que lá dentro está cheio do quê? Cordas, um instrumento de corda. Todos eles vêm da harpa. A Bíblia não fala que os anjos tocam harpas no céu? Que nós vamos tocar harpas no céu? Todos os outros instrumentos derivaram da harpa. São instrumentos de corda. Tem um outro tipo de instrumento. Sopro. Certo? Então, se você não for corda, tem 3. Tem também os de sopro. Aí você olha na orquestra, na banda, está cheio de instrumento de sopro. Que instrumento de sopro tem no céu? O que os anjos tocam? O que Jesus vai tocar quando ele vier no trono dele? Trombeta. Todos derivaram da trombeta. Mas também existem os instrumentos de percussão. São esses 3 que dão um ritmo para a música. Então, vai se encaixar. Qualquer instrumento vai se encaixar em um deles. Mesmo os eletrônicos, eles derivaram daqueles que eram de corda ou algum outro de sopro. Mas esses são os 3 tipos de instrumentos. Existe, às vezes, muita confusão no meio do povo de Deus. A gente vai entender um pouquinho isso aqui hoje. Porque o que acontece é o seguinte: às vezes a gente culpa o instrumento pela música que está sendo feita. E tem gente que, às vezes, joga a culpa no instrumento e fala: esse instrumento é do mal. Será que tem instrumento do mal? Ele está parado lá quietinho, sem fazer nada. Ele é do mal? Agora depende do que eu vou fazer com ele. Eu posso utilizá-lo para o bem, ou posso utilizá-lo para o mal? Eu posso utilizá-lo da maneira correta ou da maneira errada? Então depende do que nós vamos fazer com o instrumento. Seres humanos são instrumentos. Eu posso ser um instrumento do bem ou posso ser um instrumento do mal? E eu posso mudar de lado. Depende do que nós fazemos com o instrumento. Mas vamos falar um pouquinho do louvor a Deus, nós vamos chegar na parte dos instrumentos. Isaías 29:13 diz o seguinte, você já ouviu esse texto: por isso o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, aprendidos de cor. Eles sabem de cor, é mandamento de homem, e esse povo não me adora, de verdade. Apesar de que a boca deles, o que está dizendo ali? A boca deles me louva. Adianta eu louvar a Deus com a minha boca se eu não estou vivendo aquilo que eu estou dizendo, que eu estou cantando? Deus não quer um louvor vazio. Ele não quer que você abra a boca para cantar um hino se a tua vida não está vivendo aquilo, as palavras que você está dizendo. Então não adore a Deus só com a boca. O seu louvor só vai ter significado. O grupo de louvor que vem aqui, quando qualquer pessoa vier aqui cantar, só vai ter significado. Vai tocar a vida das pessoas quando nós vivermos a mensagem que nós cantamos. Senão se torna um louvor vazio. Deus não quer que nós adoremos a Ele somente com os lábios. Alegria no louvor. Eu vou mostrar uma coisa para vocês agora que me impressionou quando eu vi um tempo atrás. É um pouco chocante. Se você não quiser ver, não veja. E eu nem vou colocar o som, porque o áudio não é bom. A gente não tem que ouvir isso. É um show de rock de uma das piores bandas de rock que existem no mundo. Eles brincam com o nome de Satanás, uma série de coisas, dizem que adoram Satanás, e os seguidores deles, os fãs, o pessoal sabe disso, e vão lá no estádio, lotam no estádio. Eu quero mostrar para vocês esse vídeo. Tira o som pra gente, viu, amor? Tira lá, porque a gente não quer ouvir isso não. Mas eu vou mostrar esse vídeo para vocês. Preste atenção nas mais de 60 mil pessoas que estão nesse estádio chamado River Plate, em Buenos Aires. Eles passaram lá alguns anos atrás. Preste atenção nas pessoas. Esse é o começo do show dessa banda, que dizem que adoram Satanás. Mas eu quero que você preste atenção, porque a gente vai aprender uma lição com isso. A música tem o poder de atrair as pessoas, principalmente os jovens, os adolescentes. E eles se unem em torno da música. O grupo de adolescentes sempre
cantam o mesmo tipo de música, ouvem o mesmo tipo de música, e a gente fica pensando, o que 60, 70 mil jovens estão fazendo dentro do estádio em torno de algo assim? O símbolo desse grupo é um diabinho vermelho com chifrinhos. E aí o guitarrista, ele tem chifrinhos na cabeça. Agora, se você reparar, o pessoal que está lá nas arquibancadas, no estádio, todo mundo tem um chifrinho na cabeça. Eles têm um chifrinho iluminado, com a luzinha. Agora você olha, esse pessoal todo, pulando, cantando, felizes, alegres. Daqui a pouquinho a gente vai tirar. Não precisamos. Tem uma pergunta para você. Olhe para esse pessoal pulando. Essa massa humana. Milhares de pessoas. É um tipo de adoração, é um tipo de culto. Olha quanta gente. Eu fiquei impressionado de ver isso. Olha quanta gente. É muita gente, não é? Todo mundo junto, cantando. Pergunta, você acha que eles estão tristes? Não? A impressão que está é que não tem tristeza ali não, são muito felizes. E eles pulam, cantam, dançam, olha quanta gente. Agora o que é mais interessante é o seguinte, o nome da música que eles estão cantando. Quem fala inglês? A música se chama Highway to Hell. O que quer dizer? Rodovia para o inferno. E sabe o que esse povo todo feliz, pulando, está cantando? I am on the highway to hell. Quer dizer o quê? Eu estou na rodovia para o inferno. Pulando, feliz. Pulando, feliz. Eu estou na rodovia para o inferno. Pulando, feliz. Pode tirar. Suficiente. Eu estou na rodovia para o inferno. Pulando, feliz. Você consegue entender isso? Sabe o que mais me choca? Não é isso. Não é isso aqui. Não é eles pulando e cantando. Estou na rodovia para o inferno, feliz da vida. É quando a gente canta aqui, eu estou no caminho para o céu, assim. Isso me choca. Porque esse pessoal está na rodovia para o inferno, mas pula feliz da vida e não quer estar aqui com a gente de jeito nenhum. Eles querem estar lá. E estão felizes. Sabe o que está aguardando eles no fim do caminho, pulando feliz. E a gente cantando aqui, eu estou indo para o céu. E parece que está morrendo. E eles estão vivendo. E eles estão no caminho da morte, a gente no caminho da vida. Está entendendo o que está acontecendo aqui? Cadê nossa felicidade, nossa alegria? Cadê o nosso louvor de coração? Eu tenho motivo para louvar a Deus. Você tem motivo para louvar a Deus. Agora, quem parece que está louvando de verdade são eles. E a gente aqui morrendo. Sem cantar. Parado. Vou contar para vocês, preste bem atenção no que aconteceu. Teve um missionário nos anos 80 nos Estados Unidos, da Igreja Batista. Ele morava na Pensilvânia. Por algum motivo, Deus tocou o coração dele. E ele decidiu ir lá para a Oceania, numas ilhas perto do Timor-Leste. Eu me lembro qual é o outro país ali, do lado. Ele foi para lá para evangelizar tribos que nunca tinham ouvido falar de Jesus. E ele passou muito tempo lá. Então ele chegou por lá, ele teve que fazer amizade com eles, com as tribos. Aí ele aprendeu a língua deles. Aí ele começou o evangelismo assim. Ele começou mostrando para eles um mapa. E falou para eles, ó, isso aqui, essa aqui no mapa é a tribo de vocês. Vocês não sabem, mas aqui em volta tem várias outras tribos. Ele colocou no mapa. Aqui é a ilha que vocês vivem. Mas isso aqui não é o mundo. O mundo é muito maior. Aí ele começou a mostrar o mundo inteiro e explicar para eles. Eles foram entendendo. Falou, ó, e 2000 anos atrás, nessa região do mundo, veio um homem chamado Jesus. Ele começou a contar a história para eles. E falou quem era Jesus, e eles foram aprendendo. E falou, olha, essa mensagem foi se espalhando pelo mundo. E esses países todos foram recebendo a mensagem até que chegou agora para vocês. E vocês estão sabendo de Jesus. Que chegou naquela região do mundo e a mensagem foi espalhando. Eles foram entendendo. E ele foi estudando com eles, ele foi estudando. E depois de semanas e meses de estudo com aquela tribo, um dia na reunião, no meio de uma clareira, todos eles sentados em volta, aquele missionário no meio, e ele, depois de ter estudado bastante tempo com eles, fez um apelo, falou, agora vocês precisam se batizar, para entregar a vida totalmente para esse Jesus, que
que veio morrer por vocês. E eles estavam ouvindo e aprendendo durante todo esse tempo. Aí, o chefe da tribo, ele se levantou e ele disse o seguinte: eu acredito que Jesus é o Filho de Deus e veio morrer por mim para que eu viva para sempre. E quando ele levantou, uma outra pessoa levantou também. Falou, eu também acredito. E outra pessoa levantou, e outra pessoa levantou, e foi uma reação em cadeia. E a tribo inteira se levantou e começou a cantar. E começaram a pular. E ficaram felizes. E o missionário nunca tinha visto aquilo na vida dele. Porque por 2 horas, aquela tribo inteira ficou pulando, cantando, feliz. Porque aceitaram Jesus. Porque entenderam o que ele fez por eles. Que agora ele é o Salvador. E nós vamos viver para sempre. Eu entendi, eu aceitei. E entenderam de uma maneira tão especial que extravasaram aquilo. 2 horas, pulando, cantando, felizes. Porque Jesus é o Salvador deles. Cadê a nossa alegria? Sabe que a gente não entendeu ainda? Não entendemos ainda. O que precisa para a gente entender, para ficar feliz? Para louvar com alegria? Eu conversei já. Eu conversei com os líderes dessa igreja sobre algo que aconteceu no passado. A gente tem que entender. Entendimento é tudo. E tem gente que já percebeu que eu gosto dessa palavra. Se você não entende, não pratica, não vive. Na Idade Média, a igreja cristã, ela foi totalmente destruída pelo inimigo de Deus. E ele começou destruindo a adoração, ele começou destruindo a oração. As pessoas não oravam mais, não conversavam com Deus. O que as pessoas faziam? Repetições sem sentido. Repetições sem sentido. A reza. Outra coisa que foi destruída na Idade Média foi a música. Os instrumentos foram tirados da igreja e aí um novo canto foi introduzido. E aquele era o jeito oficial de se louvar a Deus. Como que chama? Olha aqui. Canto o quê? Gregoriano. E em uma oitava musical, quem entende música no piano, nós temos 7 notas, mais tons e semitons são 12 notas. O canto gregoriano utiliza somente 3 notas. Sem instrumentos, a capela pobre. A letra eram rezas repetitivas. E assim se louvava a Deus. Tem um vídeo sobre o canto gregoriano, coloca pra gente. Preste bem atenção no que vai ser dito e vai mostrar ali um pouquinho. E tem uma coisa no final que eu fiquei meio sem entender o que quis dizer. Palavra cantada, e não qualquer palavra, a palavra de Deus cantada. Todos os textos que o canto gregoriano usa são, via de regra, extraídos ou diretamente ou inspirados nas Sagradas Escrituras, né? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Você tem uma melodia única que é cantada igual por todas, ela é cantada por todo mundo, né? Nós, por exemplo, nos nossos ofícios, nós cantamos a mesma coisa sempre, todos juntos, né? E o ritmo do canto gregoriano, voltando à sua definição, que a palavra cantada é dada pela palavra. Nós podemos rezar de diversas maneiras. Né? Podemos fazer orações mentais, né? Podemos ler as orações simplesmente, ou podemos cantar essas orações. Né? Então, nós vimos no canto uma forma mais perfeita, por assim dizer, de orar. O canto gregoriano se esforçava em deixar de fora toda e qualquer possibilidade de ruído ou combinação desagradável com os ouvidos, buscando assim uma suprema harmonia que pouco a pouco as vozes dos monges encontravam através do uníssono. Ok. No final o narrador diz assim que os monges encontraram harmonia através do que eu falava ali? Uníssono. Quem entende música já deu risada. Porque no uníssono não tem harmonia. Então foi realmente para tirar a harmonia. A harmonia é quando a gente divide as vozes. E todo mundo gosta do quarteto quando canta aqui. 4 vozes. O coral tem 8 vozes. Eu já vi grupos vocais com 10, 12 vozes. Isso é harmonia. A música tem melodia, harmonia, ritmo, andamento. Mas empobreceram a música para louvar a Deus, tirando a harmonia. Todo mundo cantando uníssono, 3 notas e fica repetindo a mesma coisa ali. Enquanto que o louvor para o inimigo de Deus enriqueceu.
Enriqueceu. Mas o louvor para Deus, vamos tirar os instrumentos, vamos tirar a harmonia, vai tirando tudo e deixa esse povo sem nada para louvar Deus. Agora, para louvar o inimigo de Deus, o que ele fez com a música de louvor dele? Enriqueceu, enriqueceu, enriqueceu. Vamos adiante. Gênesis 4, 20 a 22. 20 e 22. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. 21. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Instrumento de sopro e de cordas. Ali começou, filho de Adão. Começaram a usar os instrumentos, que a Bíblia diz que já existem no céu. Instrumento de sopro, instrumento de corda. O que é uma harpa? Alguém já viu uma harpa? Isso é uma harpa antiga, né, que era utilizada lá pelo rei Davi. Diz que quando Saul estava muito preocupado e tal, muito estressado, o que ele fazia? Ele mandava chamar Davi, e Davi tocava a harpa. Hoje em dia ainda se toca harpa, só que elas são bem diferentes. Elas são enormes, tem de todo tamanho, né, e são lindos, o som é maravilhoso. Aqui está um coral de harpas, onde as pessoas tocam para louvar a Deus. Flauta. Flauta tem muitos modelos de flauta bem antigos e mais modernos. São instrumentos que eram usados desde o princípio do mundo para louvar e adorar a Deus, e também tem outros usos. 1 Samuel 10, 1 a 6. Deus falou: Samuel, o povo quer um rei, então vou dar um rei para eles. O nome dele é Saul. Vai lá e fala com Saul. Então Samuel tomou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul, e o beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor para ser príncipe sobre a sua herança? Quando te apartares hoje de mim, encontrarás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar. E eis que já o teu pai deixou de pensar nas jumentas, e anda aflito por causa de ti, dizendo: que farei eu com meu filho? Então dali passarás mais adiante e chegarás ao carvalho de Tabor. Ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus, a Betel, levando 3 cabritos, outro 3 formas de pão e outro modo de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães, que receberás das minhas mãos. A profecia o que ia acontecer com ele. Depois chegarás ao alteiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. Ao entrares ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas, descendo do alto, precedido de saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles profetizando. E aí diz: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. Foi o que aconteceu com Saul. E exatamente aquilo que estava dizendo que aconteceu. Agora, o interessante é que nesse texto diz que os profetas de Deus, eles vinham do alto descendo, precedidos por saltério, tambores, flautas e harpas. Esses eram os instrumentos usados pelos profetas na adoração de Deus. Então, o que é o saltério? Esse é um instrumento que eles usavam na adoração de Deus. Interessante, não é? É um instrumento muito antigo que deu origem a um instrumento mais moderno. Que instrumento que parece? Violino. O violino nasceu do saltério. Se você procurar e pesquisar na sua Bíblia, você vai ver vários textos onde falam do saltério. Eram usados na adoração a Deus. Tambores. Lá diz que eles usavam tambores. Então tem muita confusão. Tem gente que acredita que diz que os tambores vieram da África e foram infiltrados no meio evangélico nos Estados Unidos através dos negros escravos que vieram da África de tambores. Depois entraram no meio gospel evangélico e aí acabou surgindo isso aqui, né? São tambores. Mas os tambores eram utilizados na adoração a Deus pelos profetas lá no tempo de Saul, lá no tempo de Davi. O instrumento em si não é mau, é o uso que nós fazemos dele. E aí um instrumento que é tão utilizado para o mal, a gente já olha com preconceito e acredita que aquele instrumento é do mal, porque ele é usado para o mal. Mas o instrumento em si não tem maldade. Salmo 149, 3. Louvem-lhe o nome com danças, cantem-lhe louvores com adufe e harpas. Salmo 154. Louvai com adufe e com danças. Louvai com instrumentos de cordas e com flauta. O que é esse adufe? Jeremias 31,4. De novo te edificarei, e serás edificado ao Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes, e sairás nas danças dos que se alegram. O que é o adufe? Já viu o adufe? Tem adufe em casa? Já tocou adufe? Não? Tem que saber, a Bíblia fala, a gente tem que aprender. Isso aí é um adufe. O que é aquilo ali? É quadrado? Olha, isso é um adufe. O que é um adufe? Ele parece um pandeiro, mas não tem o chocalhozinho ali, não tem os pratinhos.
é usado para marcar o ritmo na música. As mulheres tocavam, geralmente eram mais as mulheres que tocavam acompanhando. Depois que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, Miriam, um grupo de mulheres, e a Bíblia até relata a poesia, a canção de Miriam, diz que elas saíram com adufes, cantando, celebrando, felizes. É um instrumento musical utilizado pelo povo de Deus na adoração a Ele. Segundo Samuel 6,5, Davi e toda a casa de Israel tocavam perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos, de pau de faia, também com harpas, saltérios, tambores, pandeiros e símbolos. Eram usados em adoração a Deus. Então, às vezes, a gente fica com preconceito, porque pandeiro é usado para quê? Quem é brasileiro, quem não é brasileiro também não sabe. Quem é brasileiro? Para quê? Pagode, samba. Né? E aí a gente pega o pandeiro, olha e diz, é coisa de samba. Isso aí não serve para adorar a Deus. Porque ficou caracterizado, usado para isso, muitas vezes, muito tempo. Mas o povo utilizava na adoração a Deus. Não é o instrumento que é mau, é o uso que se faz dele. Você sabia que no Brasil, registrado, catalogado, existem 365 ritmos diferentes. 365 ritmos. E aí, quantos a gente pode usar para adorar a Deus? Será que um ritmo em si, por si só, é mau? Claro que alguns ritmos a gente não vai utilizar, não deve. E a gente sabe que tipo de sentimento, pensamento, paixão existe naquele ritmo. Temos que ter escolha. Mas você sabia que nesse livro aqui, que é o Inário da nossa igreja, tem valsa, tem ritmo de valsa. Tem vários tipos de ritmo diferentes nos hinos aqui. E às vezes algumas pessoas, com tanto medo das músicas que existem por aí, acabam tratando esse livro como se fosse esse livro aqui. Então vou fazer uma pergunta. Esse livro é inspirado por Deus? Sem dúvida. 40 homens, profetas de Deus, pelo Espírito Santo, escreveram esse livro aqui. Esse livro é inspirado por Deus? Tem que entender o que é inspiração. Inspiração é quando o Espírito Santo toma uma pessoa e o que ela passa a fazer agora não vem dela, vem de Deus. Então você pode dizer que os 600 e tantos hinos que estão aqui dentro foi o Espírito Santo que deu a letra e a música? Foi? Isso aqui é sagrado? Se for o Espírito Santo que deu, é sagrado. Então a gente tem que entender, essas pessoas aqui foram iluminadas. Iluminado é diferente. O Espírito Santo usa o dom, o talento que deu para alguém, traz um esclarecimento maior. Essa pessoa utiliza esse dom, esse talento, pode ser um dom do Espírito, e aí ele pode escrever um hino para louvar a Deus. Maravilhoso, tem hinos fantásticos, maravilhosos aqui. Agora, eu não posso afirmar que todos eles aqui são inspirados. A gente não sabe se o Espírito Santo tomou aquela pessoa para escrever aquela letra, aquela música. Mesmo assim, não são lindos os hinos aqui para nós adorarmos a Deus? As pessoas não foram usadas por Deus? Agora, isso aqui não está acima de outras músicas. A maioria dessas músicas foram escritas em 1800 e alguma coisa, no século XIX, outras no século XX. Agora, se nós nos limitarmos aqui, a gente não podia cantar a minha música, porque as pessoas iam dizer, não, o pastor Ricardo não pode ser usado como aquelas pessoas foram usadas. Esses aqui foram inspirados, ele não foi. Tem alguma coisa errada na música que a gente cantou, que eu escrevi? Tem alguma coisa errada na letra? Ela está de acordo com a palavra de Deus? Então é isso que nós temos que analisar, a fonte. De onde que veio esse hino? De onde veio essa música? Será que essa pessoa está com o pensamento correto? A mensagem dessa letra está de acordo com a palavra de Deus? Se está de acordo com a palavra de Deus, é um hino que nós podemos usar para adorar a Deus. E não interessa de que igreja ela veio. Porque tem muita igreja por aí que utiliza os nossos hinos, desse cenário. E a gente utiliza a música de outras igrejas também. Agora, a mensagem, ela é verdadeira? Ela é fiel? Vou dar um exemplo para vocês. Acho que todo mundo aqui conhece, isso é muito importante. Uma música que diz assim: o rei vem vindo, o rei vem vindo. Já ouviu? O que mais que diz a letra? O rei vem vindo. A trombeta está tocando. Todo mundo sabe. Sabe o que diz? Tem versões diferentes desse hino, e a gente tem que ter cuidado. Tem uma versão que diz assim: o rei vem vindo, o rei vem vindo. Aí diz assim: aviões sem seus pilotos voam para a destruição. Uma versão cantada em muitas igrejas. Na igreja adventista a gente não canta essa versão. Por que está dizendo aviões sem seus pilotos voam para a destruição? O que isso quer dizer? Está baseado em que para dizer isso? Está baseado no seguinte: muitas igrejas acreditam no arrebatamento secreto.
que essa é a volta de Jesus. O rei vem vindo, as pessoas vão ser arrebatadas, elas vão o quê? Sumir, desaparecer. Então, se o piloto na hora está no avião, Jesus está vindo, mas não é Jesus vindo nas nuvens como nós acreditamos, pregamos, ensinamos e lemos na Bíblia. É o arrebatamento. Aí o avião, né, o piloto desaparece, foi arrebatado. O rei vem vindo, ele foi arrebatado. E aí o que acontece com o avião? Vai morrer todo mundo, porque o piloto foi arrebatado. Tem um filme, uma série de filmes, de um autor chamado Tim LaHaye. São livros e também se tornaram filmes, chamado Deixados para Trás. Não sei se alguém já viu. Então, essa série é muito engraçada, até interessante. Tem uma hora, começo do filme, a mulher está no avião e ela chega para a comissária de bordo, para a aeromoça, e diz assim: meu marido sumiu. Toma em cima, né? 10 mil metros de altitude. Como seu marido sumiu? Ele sumiu. Não, senhora, ele está no banheiro, daqui a pouco ele sai, você vai encontrar com ele. Não, meu marido sumiu, você não está entendendo. E até que a mulher vai lá ver, e quando chega no assento, está um terno igualzinho esse aqui, gravata, camisa e tal, no assento, mas bem murchinho assim, sabe? Sem ninguém dentro. Que o homem foi arrebatado e ficou só a roupa dele. É o que o pessoal acredita, baseado no texto. A gente vai estudar isso mais para frente um pouquinho. Arrebatamento secreto. Tem uma outra cena bem interessante, que está um pastor assim na igreja, a igreja está vazia, ele está sentado aqui na plataforma, e entra alguém e ele está triste, e aí alguém fala: pastor, o que aconteceu? Eu estou arrasado, estou triste. Por quê? Porque minha igreja inteira foi arrebatada e eu não fui. Ele ficou. E a igreja foi. Aí a pessoa falou para ele: pelo menos você fez um bom trabalho, né? Porque todo mundo foi. Mas ele tinha algum pecado ali na vida dele. Então, veja, essa música a gente não canta na nossa igreja, o Rei Vem Vindo, com essa versão, porque ela não prega, não ensina a mensagem que nós acreditamos. E não é isso que a Bíblia ensina. Então nós temos que ter cuidado com a letra, com a mensagem aqui que está sendo dita. Williams Costa Jr., vocês conhecem? A gente conversou isso aqui na classe do Jean, há algum tempo atrás. Que ele mencionou uma coisa ali que encaixou com isso. Tem uma música que ele fez nos anos 70 que dizia assim: Deus completa meu desejo de ser bom. Muito conhecido, o pessoal mais antigo. A música diz assim: Deus completa meu desejo de ser bom, Deus completa meu desejo de servir melhor. Ele sabe o que vai no profundo do meu ser, Deus completa meu desejo de servir você. A música ficou popular, todo mundo cantava, chegou uma hora que alguém se deu conta e falou: não, a gente precisa mudar essa letra. Está errado isso aí. Quer dizer que eu tenho o desejo de ser bom, aí Deus vai lá e completa o que falta. Não é isso. Teologicamente está errado. O que a Bíblia ensina não é isso. A música foi mudada. O autor foi lá, reconheceu o erro dele e a música foi alterada. E aí nós cantamos: Deus inspira meu desejo de ser bom. Deus inspira meu desejo de servir melhor. Mudou. Porque a letra não correspondia com a mensagem. Então nós temos que ter cuidado com a letra da música, com a mensagem, com aquilo que está sendo dito, para que nós possamos louvar a Deus da maneira correta e sem preconceito. Está aí o pandeiro. Esse é um pandeiro bem antigo, né, um formato bem antigo, utilizado pelo povo de Deus para louvar e adorar a Ele. Símbolo. Isso é o símbolo. Você já viu o símbolo? São duas. Isso aqui é pequenininho. Aquele cordãozinho fica entre os dedos e aí você vai fazendo assim, parecendo a castanhola. Só que a castanhola, ela faz aquele barulho né? E aqui é como se fossem dois pratos. Então ainda se usa, as mulheres usam nos países árabes na dança do ventre. E você vê elas com aquele barulho metálico na mão. Esse aí é o símbolo. Aqui eu tenho uma foto de um mais antigo, olha só como que é. Uma correntinha de metal, esse é bem antigo, está no museu em Roma. Esse é o símbolo que a Bíblia fala várias vezes, que é usado na adoração a Deus. Esse aí já é o mais moderno. Você coloca o dedo aqui, naquele elástico, para poder fazer o barulho. Eles cresceram um pouco, colocaram ali. O que é isso aqui? A gente chama de prata. O que é isso aqui? Isso é um símbolo que cresceu. Está na Bíblia, e o povo utilizava. Então a gente às vezes cria preconceito com o instrumento. Cria um preconceito. Mas ele estava o tempo todo aqui. O povo de Deus usava para adorar. Agora, como eu vou utilizar esse instrumento para adoração a Deus? Como que eu vou utilizar? O povo de Deus usava, mas como que eu vou usar? E Davi dançava com todas as suas forças. Está continuando o texto. Diante do Senhor estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel subiam trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. A arca do povo de Deus, a arca de Deus ficou fora muito tempo do povo de Israel. Davi estava trazendo ela de volta para Jerusalém. A arca simbolizava a presença e o poder de Deus. Ele veio na frente da arca, dançando, feliz, louvando a Deus, adorando a Deus.
Enquanto ele vinha, outra coisa, além daqueles instrumentos que nós vimos, tinha o som de trombetas. Trombeta, lá no tempo do povo de Israel, era isso, era feito do chifre, do carneiro, né? Era ali que eles tocavam para chamar as pessoas para adoração no templo, era para avisar que o inimigo estava chegando. Então a trombeta veio daí. E você já deve ter visto isso nos filmes antigos. Eles tocavam, tinha pessoas encarregadas só para tocar trombeta, no alto de uma torre, no muro da cidade, para avisar, ou também para convidar as pessoas para vir para a adoração. Porque é um instrumento que você escuta longe, muito longe. Provavelmente o instrumento mais alto que existe é a trombeta. E essa é a trombeta já no tempo dos romanos. Eles faziam de metal, bem comprida, e assim eles utilizavam nas batalhas, nas guerras, porque você quer mandar uma mensagem, dar um sinal. A trombeta ela pode ser ouvida a quilômetros de distância. E essa é a trombeta moderna, que é o trompete. Eu não sei quantos aqui sabiam que o Jean toca trompete. Sabiam? Ele já tocou na igreja aqui alguma vez? Eu fiquei sabendo, lá no Brasil, eu falei para ele, Jean, a gente vai tocar aqui, eu também toco. A gente vai preparar uma música, a gente vai tocar trombeta aqui, trompete. Para louvar a Deus, era o instrumento que o povo de Israel usava, lá naquele tempo. E é alto, realmente, dá para ouvir muito longe. Agora, continuando a história de Davi, diz assim: quando entrava a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, que era a esposa de Davi, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi saltando, dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Então Davi voltou para abençoar a sua casa. E Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um indivíduo qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que escolheu a mim de preferência a teu pai e a toda a sua casa, estabelecendo-me por chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, sim, foi perante o Senhor que dancei, e perante ele ainda hei de dançar. Também ainda mais do que isso, me envelhecerei e me humilharei aos seus olhos, mas das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Olha que interessante, a gente tem que abrir nossa mente para entender essas coisas. O que Davi fez diante da arca? Dançou para Deus. E Deus não gostou. Deus não se sentiu honrado com aquilo. A esposa dele foi e criticou. Falou: Davi, você não tem que dançar não. Ainda mais com a roupa que você estava usando. Isso não se faz. E começou a dançar com ele. E ele virou para ele e falou: eu dancei, vou continuar dançando. Para a honra e glória de Deus. Porque eu estava feliz que a presença de Deus está voltando para a cidade dele. A arca está vindo para cá. E eu vou continuar fazendo isso. E aí o que Deus fez? Para mostrar que Davi estava certo, amaldiçoou no cara. E ela ficou estéril. Não teve mais filhos. Para mostrar como era sério aquilo. Agora a gente pega a palavra dança, hoje em dia, porque ela foi usada e está sendo usada pelo inimigo para depravar os sentimentos, os desejos, para despertar pensamentos e desejos errados nas pessoas, para afastar de Deus. Porque quando um jovem sai à noite e vai para a balada, como a gente fala no Brasil, quando vai para uma boate, quando vai dançar, ele tem algumas ideias em mente. Tem ou não tem? Para que vai lá? Tem um objetivo. Primeiro, 90 e tantos % daquelas pessoas, ou quase 100%, estão ali por causa da bebida. Ninguém vai lá sem beber. Tem outras coisas que envolvem. A bebida é a primeira droga. Tem outras. Tem as luzes, tem a emoção, tem o sentimento. Agora, não é por causa da música que está indo aí. Qual que é o objetivo? São as pessoas. Né? Os rapazes vão por causa das moças e as moças vão por causa dos rapazes. E o que eles querem é sair dali com alguém. Esse é o objetivo. E não é sair com alguém muito cristão. Então a gente tem que entender que dança hoje em dia está relacionada com isso. Agora, por causa disso, eu posso dizer que toda dança é do mal? Não. Eu tenho que ter cuidado com isso. Porque senão eu posso cometer o erro que Mical cometeu. Davi dançou para Deus e foi aceito. E eu acho que muita gente vai se surpreender no céu. Quando a gente chega lá meio descoordenado, sem saber movimentar, porque nunca dançou aqui na terra, e aí os anjos vão ensinar a gente como a gente vai dançar para louvar a Deus. Então deixe essa abertura na sua mente. Porque Deus aceita como louvor e adoração o movimento do nosso corpo, a nossa voz, os nossos instrumentos. E ele honrou Davi, porque Davi fez isso. Davi tinha tanta alegria, tanta felicidade da presença de Deus, da vontade de Deus, que ele extravasou dessa maneira. E Deus aceitou a adoração dele. Como é essa dança? Eu não sei. Ninguém filmou lá Davi dançando, então a gente não tem um vídeo hoje para saber.
Mas eu tenho que impedir minha mente de ter o preconceito de dizer tudo que tem a ver com dança é do mal. Não, eu não posso dizer isso. Porque se eu disser isso, eu estou indo contra a palavra de Deus. Agora, nós temos que entender o que é a dança dos nossos dias. Nem toda dança dos nossos dias é negativa, é errada. Quantos grupos folclóricos, né, se fala folclóricos, por aí, são lindos. Na Alemanha tem aquelas danças, é muito bonito. Lá no Rio Grande do Sul, a minha esposa é de lá, eles têm danças folclóricas do Rio Grande do Sul, no CTG, que é o Centro de Tradições Gaúchas. Não tem nada de mal, nada de errado com aquele tipo de dança, uma coreografia muito bem feita, muito bonita. Não tem maldade nem na música nem na dança. Não é tudo que é do mal. Aí é utilizado pelo inimigo? Sim, sem dúvida. E eu espero que você ensine os seus filhos e deixe nunca eles irem nesse lugar. Não vão, não é para o cristão estar lá. Mas a gente não pode generalizar. 1 Coríntios 14, 6 a 8, fala de um outro instrumento e a gente já está chegando na conclusão. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, de que vos aproveitarei se vos não falar ou por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Ora, até as coisas inanimadas que emitem som, seja flauta, seja cítara, se não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Essa é a cítara. Sabe o que é interessante desse instrumento? Ele deu origem ao instrumento mais popular do mundo hoje. Essa é uma cítara mais moderna. Que instrumento que veio da cítara? O violão. Os árabes utilizavam já a cítara, que herdaram lá do povo de Deus do passado, levaram para a Espanha, depois de 1000 anos atrás. Na Espanha foi se desenvolvendo, e aí cítara se tornou citara, guitarra. No inglês, guitar, que é o quê? Violão. Então foram os árabes, levaram para a Espanha e se desenvolveu. Esse é o instrumento mencionado e falado na Bíblia. Daniel 3,10, e agora vem um ponto interessante. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. Que instrumentos que estão aqui nessa lista? Não são os mesmos utilizados pelo povo de Deus para adorar a Deus? Quem que lá na Babilônia eles estavam adorando com esses instrumentos? A estátua de ouro, né? Nabucodonosor construiu, utilizou os mesmos instrumentos. Consegue entender? O problema não está com o instrumento. A questão é, como que eu utilizo o instrumento? Eu posso usar esse instrumento para louvar a Deus? Ou eu posso usar esse instrumento para adorar o inimigo de Deus? Nossa vida é um instrumento. E ela pode ser utilizada para adorar a Deus ou o inimigo de Deus. Que uso que nós estamos fazendo da música? Que uso que você faz da música no seu dia a dia, em casa? Hoje em dia com um fonezinho, um iPod, por aí, né? A gente está ouvindo que tipo de música? Porque música foi criada por Deus. E ela é feita para aproximar o ser humano de Deus, não para afastar dele. Os instrumentos musicais, seja de corda, seja de sopro, seja de percussão, aqui na Bíblia estão mencionados tantos deles, são utilizados para adorar a Deus ou adorar o inimigo de Deus. Como que nós vamos utilizar isso? E é o que eu volto a dizer para vocês. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida, nos dando um dom chamado discernimento. E o dom do discernimento vai nos ajudar a saber se a música está sendo uma bênção ou uma maldição na nossa vida. Porque os mesmos instrumentos podem ser usados para louvar a Deus ou podem ser usados para adorar o inimigo de Deus. E aí nós temos que ter cuidado. O que você acha que nós vamos fazer no céu? Vai passar a eternidade com Deus no céu. Fazendo o quê? Tem gente que tem aquela ideia meio, não sei de onde tiraram, talvez meio católico, de que a gente vai ficar numa nuvenzinha lá, o tempo todo, em cima da nuvenzinha, fazendo nada. Que céu chato é esse? Esse não é o céu que eu vou. Não é isso que a Bíblia diz. A principal atividade nossa no céu é fazer o quê? Adorar a Deus. Nós vamos louvar a Deus. Com canto, com instrumentos musicais, porque todo mundo vai aprender a tocar harpa. Então vamos começar aqui. Vamos começar louvando e adorando a Deus aqui, com a nossa voz, né? com o nosso coração, com a nossa vida, em primeiro lugar. O último texto está no livro Patriarcas e Profetas, página 439. A música faz parte do culto de Deus, nas cortes celestiais, e devemos esforçar-nos em nossos cânticos de louvor, por nos aproximar tanto quanto possível da harmonia dos coros celestiais.
O devido cultivo da voz é um aspecto importante da educação e não deve ser negligenciado. Estudar para cantar. O cântico, como parte do culto religioso, é um ato de adoração, tanto como a prece, quanto a oração. Tão importante quanto a oração é o louvor, é cantar. O coração deve sentir o espírito do cântico, a fim de dar a este a expressão correta. É para lá que nós vamos. E lá nós vamos louvar e adorar a Deus. Nós vamos exaltar o seu nome. Nós precisamos ter na nossa mente a liberdade para entender que nós vamos ter vários tipos de música diferentes para louvar e adorar a Deus. Um músico alemão que compôs muitas músicas que não eram a princípio para louvar e adorar a Deus, mas uma das músicas dele entrou aqui no nosso cenário para nós adorarmos. Alguém já sabe de quem eu estou falando? Lutero era alemão, mas era um músico. Beethoven tem um hino no nosso cenário, número 14, chamado Jubilosos Te Adoramos. Um hino lindo, composto por um homem que era um profissional da música, mas essa música ela toca nosso coração e ela nos mostra com muita alegria, com muita felicidade, como nós devemos louvar a Deus, com júbilo, com alegria. E eu convido você agora que tem o desejo de adorar e louvar a Deus, a, junto comigo, cantarmos o hino número 14, Jubilosos Te Adoramos, antes de nós orarmos e pedirmos a Deus que nos ajude a sermos melhores adoradores. Pessoas que entendem e sabem que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, muito mais do que simplesmente com essa voz. 14, Jubilosos Te Adoramos. Vamos colocar de pé. Jubilosos te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nosso coração transborda em louvor a ti, Senhor. Rompe as nuvens da tristeza, do pecado e do temor. Doador da eterna graça, enche-nos do teu amor. Tuas obras anunciam teu poder e resplendor. Céus e terras cantam hinos em louvor a ti, Senhor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar. Aves, fontes cristalinas, todos querem te adorar. Aleluia, aleluia, a Jesus o Redentor. Aleluia, eternamente, em louvor a ti, Senhor. Ao Consolador da glória, pois conforto e vida traz. Aleluia, ao Pai eterno, Deus da graça, Deus da paz. Querido Deus, nós ouvimos o teu povo nesse momento louvando e adorando o teu nome com alegria, com felicidade, porque reconhecemos o teu amor por nós. Que Jesus morreu no Calvário por nós e nós teremos uma vida eterna contigo, meu Senhor. Nós louvamos o teu nome desde já, porque é o que vamos fazer por toda a eternidade, todos os dias da nossa vida. Mas nós queremos usar a nossa voz, os nossos instrumentos, os nossos dons e talentos musicais para a honra e glória do teu nome, para que agrade a ti, para que eleve o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa mente ao teu trono de glória e graça,
para que possamos sentir a presença do Teu Espírito conosco, que possamos unir nossas vozes às vozes dos anjos, que louvam diariamente a Ti. Senhor, ajude a Tua igreja a ser mais feliz, a ter um sorriso no rosto, louvando a Ti em espírito e em verdade. Que usemos a nossa voz para adorar o Teu nome, e com alegria, com felicidade, porque temos a salvação em Jesus, possamos contagiar outros que tenham o desejo de estar aqui conosco também adorando o Teu nome. Abençoe a Tua igreja e o Teu povo durante essa semana que está diante de nós e durante este sábado, que ainda possamos receber as Tuas bênçãos nas horas sagradas desse dia. Colocamos tudo em Tuas mãos, a nossa vida, os nossos sonhos, planos, o nosso futuro, o nosso presente. Pedimos a Tua presença e nos dê o dom de discernimento que vem do Teu Espírito, para podermos nos livrar daquilo que tem atrapalhado a nossa vida espiritual e cortado a comunhão contigo. Se for preciso, Senhor, nos livrar de CDs, de músicas que temos na nossa casa que não ajudam a nossa vida espiritual, mas cortam a comunhão contigo, que possamos fazer isso. Ajuda-nos a colocar no lugar música que adora o Teu nome, que reflete aquilo que a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, nos ensina. Que tenhamos o cuidado de selecionar aquilo que nós vamos ouvir, que vamos escutar, para que possamos já nos preparar para louvar o Teu nome eternamente. O que oramos e pedimos em Teu nome. Amém. Amém. Posso tirar aqui?